Obrigada por te juntares a nós neste episódio de Fórmula do Crime, o serial killer de Long Island. Anteriormente, em Fórmula do Crime, o serial killer de Long Island. Em março de 2022, a tal investigadora do estado de Nova Iorque usa uma base de dados de veículos e consegue chegar ao nome de um suspeito que parece preencher todos os requisitos. Rex Heuermann, o detido, mede 1,93 m de altura, tem uma constituição física larga, embora não musculada, usa óculos, tem cabelo escuro, à data dos factos possuía um Chevrolet Avalanche de primeira geração e vive desde sempre no número 105 da Primeira Avenida em Massapequa Park. Um aviso aos ouvintes: o seguinte podcast apresenta conteúdo que pode não ser indicado para todas as pessoas. Este episódio é continuação do anterior. Por isso, se apenas nos estás a ouvir agora, vai até o nosso podcast e seleciona o episódio 1 para não perderes pitada deste caso. Um arquiteto com escritório nas avenidas mais concorridas de Manhattan, com uma prestigiada carteira de clientes, um pai de família. Será possível que este seja o assassino cruel que a polícia persegue há mais de 13 anos? Olá, eu sou a Isabel Formulista e esta é a Fórmula do Crime. Estou tão contente por vos ter dado boas notícias no último episódio e por finalmente vos ter dito que há uma detenção. Depois de décadas de incerteza e de medo, todos podem finalmente respirar de alívio. Mas será que a polícia tem a pessoa certa? Como se tornou este alegado assassino impiedoso? Como escolhia as suas vítimas? Haverá mais? Terá cúmplices? Sempre teve estes ímpetos ou houve alguma coisa na sua vida que despoletou todo este desfecho? Será também ele responsável por todos os corpos que foram descobertos? São tantas as perguntas que queremos ver respondidas. Mas talvez o que mais nos intriga é o que realmente se passará na sua mente. Rex Heuermann é filho do casal Dolores e Theodore Heuermann. Foi criado na moradia do casal em Massapequa Park. Frequentou o Liceu Burner, uma escola pública na mesma localidade. Os seus colegas da altura relembram que o seu dia-a-dia não era fácil. Muitas vezes era alvo de chacota e de bullying. Era um solitário e um alvo que não se integrava. O rapaz tímido, estranho, isolado, pouco atlético e ainda menos popular, que usava óculos grandes, não parecia conseguir encontrar um grupo social onde fosse bem recebido. Os colegas da altura chegam mesmo a afirmar que era o saco de pancada de toda a gente e, na maioria das vezes, não reagia. A sua vida familiar também não era fácil. Segundo os seus contemporâneos, Heuermann cresceu numa casa juntamente com 3 irmãs mais velhas e um irmão mais novo. O seu pai, que lutou na Segunda Guerra Mundial e integrou a Força Aérea, é descrito pelo próprio como um engenheiro aeroespacial que construiu satélites e adorava trabalhar com madeira. Um passatempo que o próprio Rex acaba também por adotar, tendo dito que tinha herdado o gosto pela marcenaria do pai, acrescentando até que adquiriu o conhecimento de confiar no martelo sempre que precisava de perseguir algo. Assustador, não?
A relação entre pai e filho era tensa e conflituosa. Theodore adotava uma postura rígida e exigia que o filho tivesse uma personalidade mais determinada e combativa. Provavelmente queria que tivesse mais iniciativa e, apercebendo-se de que Rex não se defendia, tentava evitar que este se deixasse pisar. Falamos de um homem que esteve numa das piores guerras que a humanidade já viu. Seria normal que quisesse que o seu descendente enfrentasse as dificuldades e lutasse pelos seus objetivos de cabeça erguida, suponho eu. A forma como o tentava fazer é que pode não ter sido a melhor. O jovem Rex reagiu fazendo o impensável. Uma vaga de assaltos a lojas pela qual seria eventualmente apanhado. Um menino tímido e assustado que sofria com pressões em casa e de bullying na escola tinha atingido o seu limite. Claramente Rex libertou a sua ira, buscou a sua vingança e quis demonstrar ao pai que, se queria determinação, iria tê-la, mas que este devia estar preparado para as consequências. Com este comportamento, o entrincheirado Rex dá um grito de revolta consciente e determinante que muito provavelmente irá mudar o curso do resto da sua vida. No auge da adolescência, aos 12 anos, um outro acontecimento marcante pode ter ajudado também a moldar a sua personalidade. Em 1975, Rex perde o pai, que morre aos 50 anos de idade. Sabemos que o relacionamento entre Rex e o pai não era dos melhores. Mas como seria o relacionamento que mantinha com a sua mãe? Curiosamente, a relação que muitos serial killers têm com as suas mães acaba por ter um peso determinante nos crimes que mais tarde praticam e estão muitas vezes no centro das suas motivações. A título de exemplo, temos o filho de Sam, Edmund Kemper, Gary Ridgway, o assassino de Green River, Fred West ou Charles Manson, entre muitos outros. Quando digo não usuais ou pouco normais, refiro-me a relações que fogem aos padrões. Charles Manson tinha uma jovem mãe alcoólica que o tentou vender a troco de um pack de cervejas. Fred West era alvo de incesto. Gary Ridgway tinha uma progenitora que o humilhava, fazendo-o lavar os seus genitais em frente aos próprios irmãos, como punição por urinar na própria cama. Edmund Kemper, que era frequentemente rejeitado e humilhado pela mãe, que deixava também que os seus namorados o espancassem. E o filho de Sam, que tinha uma relação obsessiva e dependente com a sua mãe adotiva. E no caso de Rex? Como é que seria este relacionamento? Um colega de turma refere que Rex era um menino da mamã. Falava muitas vezes da mãe, mas nunca do seu pai, o que, perante aquilo que soubemos, não era de estranhar. A relação que mantinha com Dolores, que por sinal ainda está viva e deve ter uma idade que ronda os 90 anos, era descrita como bizarra, muito próxima e extremamente dependente. Ao contrário da maioria dos adolescentes, que evita demonstrar subordinação em relação aos seus progenitores, Rex dizia muitas vezes que tinha de ir para casa para junto da mãe. Esta figura feminina parecia ser o centro do seu mundo. A relação entre os dois tornou-se alvo de escrutínio depois da sua identidade ter sido revelada ao público.
Alguém que o fez e que não posso deixar de citar é o criminologista Scott Bonn, que já em 2011 tinha traçado o perfil do, na altura desconhecido, assassino de Long Island. Bonn, um afamado autor e consultor que em tempos trocou correspondência com os mais conhecidos serial killers, como por exemplo o filho de Sam e o BTK, previu acertadamente que o assassino era alguém que conseguiria entrar numa sala e parecer o mais comum dos mortais. Teria de ser alguém persuasivo e racional o suficiente para convencer as mulheres a encontrarem-se com ele nos seus termos. Teria competências sociais e poderia até mostrar-se encantador. Depois de se saber que Rex tinha sido detido, Bonn rotulou Heuermann como psicopata e acrescentou que lhe tinha chegado aos ouvidos que a sua mãe seria controladora e dominadora, o que, segundo ele, pode ter ajudado a formar a sua personalidade retorcida. Acrescentou que mantinha um tipo de relacionamento anormal e emocionalmente incestuoso com a mãe, e isso pode ter contribuído para a sua patologia. Ninguém sabe o que se escondia no seu íntimo. Podia ter andado a projetar a imagem de filho carinhoso durante toda a sua vida, quando de facto tinha um forte ressentimento em relação à mãe. Será? Bem, ele já fez previsões acertadas antes. Voltando à sua adolescência. À medida que o tempo foi passando, o adolescente Rex, com quem todos implicavam, cresceu. Tornou-se maior e mais revoltado. A sua ira era cada vez mais visível e o rapaz assustado, que não retaliava e que fugia, transformou-se. Ciente de que o seu físico lhe conferia vantagem, começa a demonstrar o seu lado ameaçador, sempre que são testados os limites da sua paciência. Passa muito tempo em casa, no seu mundinho. A ausência de habilidades sociais nesta altura também contribuiu para isso. Com o tempo, descobre o gosto pelo desenho e pela arquitetura. Depois de terminar o secundário, começa a trabalhar em part-time na manutenção e limpeza de Jones Beach, que fica a uma dezena de quilómetros de Gilgo. Rex conhecia por isso bem a costa de Long Island e as suas praias. Ironicamente, décadas mais tarde, estava a ser acusado de descartar as suas vítimas nas dunas da praia de Gilgo. Prossegue os estudos no Instituto de Tecnologia de Nova York, em Long Island, onde tira o curso de Tecnologia Arquitetónica. Começa por trabalhar como arquiteto em empresas de Nova York e casa-se numa cerimónia religiosa com Elizabeth Ryan. Não sabemos muito sobre este matrimónio, só que foi curto e que teve direito a uma nota no jornal. Em 1994, pouco depois de se ter divorciado de Elizabeth, Rex decide comprar a casa onde cresceu, em Massapequa Park, à mãe, e onde viveu até há bem pouco tempo por $170 mil. Talvez soubesse que era o único local onde realmente se sentia em casa. Foi também em 1994 que criou a sua própria empresa e escritório de arquitetura, que conta com um portfólio importante de clientes e de edifícios em Manhattan. Por exemplo, Heuermann prestava serviços à American Airlines e ao Departamento de Proteção Ambiental da cidade de Nova York. Em 1996, 2 anos depois de adquirir a sua casa de infância, casa-se pela segunda vez com Asa Elrup, uma enfermeira com ascendência islandesa
que nesta altura já tinha um filho com 5 ou 6 anos chamado Christopher e que Rex acolheu. Christopher é hoje um adulto com necessidades especiais. Pouco depois do casamento, nasce a filha de ambos, Victoria Huerman, que trabalha no escritório com o pai no momento em que este foi detido. Victoria licenciou-se no Instituto de Tecnologia de Nova Iorque, tal como seu pai, mas seguiu o percurso das artes plásticas. Segundo o que consta no seu perfil do LinkedIn, procura trabalho na área da animação. Algo que eu achei verdadeiramente surpreendente foi que, embora Rex fosse arquiteto e trabalhasse com grandes empreitadas e projetos, a sua casa não parecia merecer o mesmo cuidado. Ao contrário das vivendas da redondeza que foram ficando cada vez mais cuidadas e valorizadas, a casa da família Huerman decaía a olhos vistos a cada ano que passava. Tinha um aspecto dilapidado, pouco cuidado e até abandonado. Não fosse pela movimentação de pessoas, passaria certamente por uma qualquer casa abandonada e tenebrosa. Isso não é o que se espera de uma família com poder económico e na qual vive um arquiteto. Principalmente se lá viver um arquiteto com a sua família. São tantas as contradições. Realmente há muita coisa que não faz sentido à sua volta. Embora tenha vivido naquela casa praticamente quase toda a sua vida, Rex mantinha pouco contacto com os vizinhos e era visto por alguns deles como um chefe de família completamente normal que saía regularmente para trabalhar. Outros vizinhos, no entanto, tinham uma opinião divergente. Será que alguns vizinhos conseguiram ver para além da neblina? Esta complexa criatura parece reunir opiniões muito antagónicas. Alguns sinais de alerta prendem-se com o facto de os pais das crianças do bairro pedirem aos seus filhos que evitassem passar em frente à casa de Huerman e de a vivenda ser apelidada de masmorra. Ora, aí está um adjetivo que não é muito elogioso. Um vizinho conta que um dia, ao passar na rua, viu-o a cortar madeira e decidiu aproximar-se para o cumprimentar, conforme é expectável que um vizinho faça, principalmente se for simpático. Rex respondeu-lhe com silêncio e continuou a destroçar madeira enquanto o olhava fixa e friamente nos olhos. Tenebroso. Outro vizinho acha estranho que queimasse lixo no quintal. Um outro teve de o repreender por estar a espiar a sua esposa ou namorada. Em Massapequa, viam-no muitas vezes com aparência descuidada e com roupas que aparentavam estar sujas. Mas os relatos preocupantes não se ficam por aí. Uma residente revelou que Rex foi em tempos apanhado a roubar laranjas de uma loja. Isso mesmo, laranjas. Mas não das prateleiras habituais. Roubou as laranjas de uma zona da loja que é dedicada às crianças. Basicamente, daquelas zonas onde os miúdos ficam a brincar enquanto os pais vão às compras, sabem? Quando foi confrontado pelos empregados, respondeu: se tivesse vestido com o fato que costumo usar diariamente, não falavam comigo dessa maneira. Dito isso, dirigiu-se calmamente para a saída, levando consigo as 5 ou 6 laranjas na mão. E não as pagou. O staff ficou de boca aberta. E nós, por aqui também. Que lata! Isto lembra-me do Rex adolescente que assaltou as lojas só para desafiar o pai. Sem necessidade nenhuma.
só mesmo para chocar. Há imensos relatos que apontam para um comportamento desajustado de Huberman. Um homem que também morava na zona conta que o quintal de um dos seus amigos faz fronteira com o quintal de Rex e que, por várias ocasiões, comentavam que ele provavelmente enterrava lá corpos. Podemos só por isso perceber o tipo de imagem que projetava aos que o rodeavam. Seria um comentário apenas jocoso ou realmente estavam a falar a sério? Numa noite de Halloween, o vizinho de trás decidiu matar a sua curiosidade e aproveitou para acompanhar as crianças até à casa de Rex de forma a conseguir sondar a moradia. Afinal, naquele dia, tinha a desculpa perfeita. Como todos nós sabemos, tradicionalmente nesta noite as crianças percorrem as ruas das vizinhanças e tocam à porta, perguntando se o residente ou quem está nas casas opta por entregar uma doçura ou sofrer uma travessura. Nesse dia, o gigante recebeu o vizinho e as crianças à porta, cumprimentou-os e surpreendeu-os, entregando aos miúdos abóboras recheadas de doces. A reação deixou o vizinho de boca aberta. Só que uma das mães, quando descobriu a proveniência dessas abóborinhas, decidiu deitá-las imediatamente fora e não deixou que o seu conteúdo fosse consumido. Tal era a desconfiança que o Rex despertava na comunidade. Agora estou aqui a lembrar-me de uma coisa e vou fazer um pequeno à parte. Vocês sabiam que há muita gente mal intencionada que aproveita a noite de Halloween para oferecer doces contaminados com substâncias nocivas? Parece mentira, não é? Afinal de contas, são crianças. Quem é que poderia querer fazer-lhes mal? Mas é verdade. Infelizmente. Há quem diga que é um mito. O certo é que muitas agências policiais alertam anualmente para o problema quando a data se aproxima e pedem que todos fiquem atentos a qualquer doce que não pareça vir na sua embalagem original ou usual. Há casos em que foi encontrado veneno, lâminas, agulhas, enfim, uma panóplia de coisas. Houve até um caso na década de 70 que finalmente convenceu o país de que esta ameaça não era apenas um mito assustador típico da Noite das Bruxas. Quando um homem colocou cianeto nos doces que ofereceu a 5 crianças, onde estava incluído o seu filho. E porquê é que ele fez isto? Fez isto para retirar as suspeitas sobre ele, não é? Porque não envenenou só o filho, mas mais outras crianças do bairro, de forma a recolher os seguros de vida que ele tinha feito ao seu filho. E caso estejam a pensar qual foi o seu destino, digo-vos já que foi executado por injeção letal 10 anos depois do ocorrido. Se realmente o fez, não posso dizer que tenha muita pena. Esta travessura passou todos os limites. Sinto que me desviei um bocadinho do assunto. Estávamos, portanto, a falar dos relatos dos vizinhos que nos deixam vislumbrar, vamos chamar aqui o Rex de Massapicua. O mais interessante é conseguirmos também ter um vislumbre do Rex de Manhattan, não acha? Um gestor de propriedades que trabalhou durante 30 anos com o Huberman diz que era uma joia. Era um ser extremamente inteligente. Descreveu-o como um gigante brincalhão que tinha traços de nerd, portanto, um bocadinho cromo, e que demonstrava ser um trabalhador dedicado e minucioso naquilo que fazia. Por outro lado, o antigo presidente de uma associação de moradores que contratou Huberman para fazer renovações no edifício
disse que ele exibia aquela atitude de sabichão. Basicamente, ele era o especialista e deviam todos ficar contentes por poderem recorrer aos seus serviços. Humildade acima de tudo. Para além disso, ressalvam que era um tipo de pessoa realmente fria e triste, com uma personalidade distante e esquisita. Resta dizer que Rex não chegou a acabar o seu trabalho, foi demitido por ser demasiadamente fastidioso e contraditório com toda a gente. Este homem era do contra, pronto, não há nada que possamos fazer. As pessoas que trabalhavam com ele também têm uma palavra a dizer. Um agente imobiliário com quem colaborou confessou que Huerman era muito assertivo, tendendo até a ser agressivo, e salientou que não era nada fácil lidar com o arquiteto. O seu escritório de arquitetura esteve sempre pejado de mulheres, na sua maioria jovens e pequenas, que, embora soubessem que o chefe era casado, nunca o ouviram falar da família. Do que falava muitas vezes, isso sim, era das suas viagens para caçar ursos. Gabava-se especialmente de colocar armadilhas para os animais e de ficar à espera que o seu engodo surtisse efeito. Adorava caçar e praticar tiro. Mais do que uma vez, descreveu o processo de retirar as entranhas e órgãos dos animais que caçava para que rapidamente conseguisse consumir e congelar a carne. A sua descrição era tal que os funcionários ficavam enojados e ele parecia tirar imenso prazer da reação que lhes provocava. Um elemento da sua equipa revelou que Huerman exigiu saber onde é que a funcionária ia passar o seu 40º aniversário. Portanto, uma exigência um bocado estranha para um chefe. A mulher respondeu que estava de férias e que ia estar no meio do oceano, por isso ele não a ia conseguir encontrar lá. Ao que o gigante respondeu: "Oh, isso é que consigo." No segundo dia da viagem, surgiu um envelope por baixo da porta do camarim desta funcionária. Era uma mensagem de Huerman. Nela, dizia: "Eu disse que te conseguia encontrar em qualquer sítio." Estão a ver aqui aquela relação caçador-presa? Quando alguém é espicaçado e lhe dá particular prazer em fazer de stalker de um qualquer perseguidor que fixa o alvo e que não faz mais nada até conseguir chegar até ele. Assim se comportava Huerman. Mas ele não seria a primeira pessoa da família a ter encontros com a lei. Anos antes, mais precisamente em 1988, portanto há bastante tempo, Craig Huerman, o seu irmão mais novo, foi condenado pelo crime de homicídio negligente. Craig, na altura com 22 anos, foi condenado por ter causado um acidente frontal que matou um capitão da polícia. Na altura seguia ao volante embriagado. O seu nível de álcool do sangue era cerca de 20 vezes superior ao limite legalmente permitido e alegadamente também teria consumido cocaína. Infelizmente, ver um homem na casa dos 20 bêbado ao volante é bastante comum e pode ter consequências desastrosas. Bem dizer, pode ter consequências desastrosas em qualquer idade, não é? Mas pessoas mais novas têm menos tendência a avaliar a perigosidade de um qualquer ato. De qualquer maneira, nunca é demais relembrar: se beberem, não conduzam. Chamem um táxi, peçam a alguém conhecido que vos vá buscar, durmam no hotel, durmam em casa de um amigo ou sei lá,
chamem um Uber, mas nunca deixem que um dia de divertimento se possa tornar no pior dia das vossas vidas ou da vida de outros. Nós falamos muitas vezes em serial killers ou em assassinos em série, mas sabem o que é realmente necessário para que alguém seja assim considerado? Bom, à primeira vista achamos que se trata de alguém que mata muitas vezes. É verdade. Alguns de nós já teremos também a noção de que é necessário que mate pelo menos 3 vezes. Mas será mesmo assim? As definições variam, mas sim, de um modo geral, há o consenso de que um assassino em série é alguém que mata 3 ou mais pessoas durante um período longo de tempo e com algum intervalo entre os crimes, podendo até estar inativo durante anos. Estatisticamente, nos Estados Unidos, os serial killers tendem a ser homens caucasianos, brancos, que pertencem à classe média ou à classe baixa e que entram em atividade nos seus 20. Regra geral, começam por torturar e matar animais muito jovens e evoluem para vítimas humanas à medida que o tempo, a confiança e a sua psicopatologia evolui. Apresentam muitas vezes comportamentos antissociais, não conseguem sentir remorso, culpa ou empatia, mentem, são irresponsáveis, podem demonstrar agressividade e podem não se comportar de acordo com as normas sociais. Alguns têm obsessão pelo fogo, mas o que realmente lhes dá prazer é ter nas suas mãos o controle absoluto da vida das outras pessoas. Há vários tipos de serial killers e todos têm as suas particularidades. Nenhum é exatamente igual ao outro. No caso do assassino em série de Long Island, trata-se de um assassino categorizado como organizado. Este é o tipo mais difícil de ser identificado e apanhado. Porquê? Porque, como o próprio nome indica, são muito perfeccionistas e planeiam os seus crimes até ao mais ínfimo pormenor. São, na sua maioria, extremamente inteligentes e calculistas. As suas vítimas escolhidas, depois das suas vidas serem vasculhadas e os seus hábitos serem estudados. Muitas podem até estar a ser vigiadas há meses. Eles só avançam quando tudo está pronto e sabem que a vítima que escolheram é um bom alvo. As vítimas são então atraídas e conquistam a sua simpatia para que estas se desloquem até ao local onde planearam fazer o crime. Aí, cometem-no tal e qual conforme tinham idealizado e planeado tantas e tantas vezes na sua cabeça. Fazem tudo para não deixar pontas soltas. Os corpos são encontrados muitas vezes só quando eles próprios assim o desejam. Este tipo de assassino em série encara as mortes como se fossem uma espécie de obra-prima ou de missão. Tiram imenso prazer da tortura e da morte em si, mas também se regozijam por escaparem à justiça. Revivem os momentos do crime uma e outra vez na sua cabeça. Podem guardar consigo troféus, que são lembranças ou recordações que os ajudam a dar mais realismo às cenas que guardam na sua memória. Têm muito orgulho dos seus crimes. Seguem de perto as notícias para os acompanhar e saber o que dizem do seu crime. E muito embora não queiram ser apanhados, ficam ofendidos quando os crimes são imputados a outros autores. Não é raro que as vítimas escolhidas pelo assassino em série
sejam prostitutas. Se pensarmos bem, são há muito membros marginalizados da sociedade. Muitas perderam já o contacto com as respectivas famílias e as forças policiais tendem muitas vezes a ignorar as comunicações dos seus desaparecimentos. São por isso as vítimas perfeitas. Ninguém vai sentir muita falta delas e o esforço para as procurar também não será muito grande. Se estivéssemos a falar de mulheres caucasianas de classe média com família estruturada, provavelmente a atuação das forças policiais seria mais célere e incansável, já que a própria população exigiria respostas mais rápidas. Lamentavelmente, é assim. Acho que tem vindo a melhorar, mas ainda é muito assim. Demasiado. Se Rex é realmente o assassino em série de Long Island, o perfil das suas vítimas encaixa perfeitamente no expectável. O seu perfil também não diverge muito da maioria dos assassinos em série. Mas até agora, Heuermann ainda só foi acusado dos assassinatos das 4 vítimas de Gilgo. Será que ele também é o responsável pelas outras mortes? Não posso dizer com certeza, mas há algo que me deixa a pensar. E vou aqui compartilhar convosco. Aqui vai. Rex nasceu em 1964. Em 2007, quando a primeira das 4 mulheres desapareceu, a Maureen, ele teria cerca de 43 anos. Como já vimos antes, o normal é que comecem a concretizar os seus ímpetos por volta dos 20. Mais ano, menos ano. Se nos pudermos fiar nestas estatísticas, não só seria muito tarde para começar os assassinatos, como muito provavelmente já teria um longo rol de vítimas. O primeiro caso que associamos ao serial killer de Long Island é o de Karen Vergara, que desapareceu em fevereiro de 1996. Neste ano, Rex Heuermann tinha 32 anos, mas Karen pode também não ter sido a sua primeira vítima. Há, contudo, alguns assassinos em série que começam a fazer vítimas um pouco mais tarde do que o habitual, como é o caso de Dennis Rader, o famoso BTK, que significa Bind, Torture and Kill. Em português, qualquer coisa do género amarra, tortura e mata. Nome este que o próprio escolheu para si e que se adequa na perfeição porque resume o seu modus operandi. Dennis Rader fez a sua primeira vítima aos 29 anos e só foi apanhado 3 décadas depois. E por sua própria culpa. Será que Rex também começou a sua vaga de assassinatos mais tarde? Ou estava já nessa altura, em plena atividade? Neste momento, a vida de Rex está a ser detalhadamente escrutinada, não só pela força de investigação, como também pelas autoridades e famílias sem respostas de todo o país. Há suspeitas de que seja responsável por vítimas um pouco por todo o lado. A mínima ligação ou conexão está a ser investigada. Todas as suas propriedades foram ou estão a ser alvo de buscas. Com uma breve pesquisa, consegui perceber que Heuermann e a sua mulher compraram um timeshare de um apartamento num condomínio no estado de Nevada por $16.950 em 2005. O condomínio luxuoso Club de Soleil Complex, em Las Vegas,
assemelha-se a um resort que inclui uma enorme piscina, spa, corte de ténis, mini-golf e ginásio. Portanto, tudo e mais alguma coisa que possamos pedir na internacionalmente reconhecida cidade do jogo. I guess what happens in Vegas stays in Vegas. Porque é que Rex decidiu comprar um timeshare tão longe? Será que foi apenas com a intenção de proporcionar algum tempo de lazer a ele e à sua família? É que Las Vegas fica quase na costa oposta do país. Portanto, no lado oposto de Long Island. Visitaria o local acompanhado ou sozinho? Permaneceria por muito tempo? E por fim, terá feito por lá alguma vítima? Pois, não sabemos. Hillerman possui também um lote de terreno em Chester, no estado da Carolina do Sul, onde planeava passar os anos da sua reforma perto do seu irmão Craig. A propriedade de 20 mil metros quadrados foi adquirida em 2021 por 154 mil dólares. Na entrada da propriedade, no número 1031 de Rippling Brook Drive, há um enorme sinal tenebroso com caveiras que claramente diz que a entrada é proibida e está vedada a todos os que não possuam um mandado. Mas quem é que coloca isto na porta? Uma coisa é dizer que é propriedade privada e que não podem entrar. Agora, dizer que ninguém pode entrar se não tiver mandado é um bocado doentio, não? Para além disso, a propriedade é guardada por cães de grande porte. Os vizinhos de Chester referem que Craig, que passa mais tempo na propriedade, lhes falava frequentemente de Rex e dos seus planos para comprar mais propriedades na zona. O plano de Rex seria comprar todos os terrenos dos vizinhos e ficar sozinho naquela área. Neste momento já tem 2 outras propriedades, em Rippling Brook e em Looking Glass Drive, que custaram à volta de 150 mil dólares cada. Chester é uma povoação rural que fica a cerca de 80 km de Charlotte. Portanto, Charlotte, na Carolina do Norte. Isto quer dizer que Chester fica mais ou menos ali na fronteira entre as 2 Carolinas, mas pertence à Carolina do Sul. Um vizinho desta propriedade já teve alguns problemas. Não com Rex, mas com Craig Hillerman, quando num domingo decidiu cortar a relva. E Craig se aproximou por trás e lhe bateu com um tubo de metal. O vizinho acabou por chamar a polícia depois da sua mulher o ter convencido a não lhe dar um tiro. Ora, muito bem, cá está uma mulher inteligente. Quando a polícia foi pedir satisfações a Craig, limitou-se a dizer aos policiais que já o tinha avisado para não cortar a relva aos domingos. Mas esta família é toda maluca. Ninguém parece estar no seu perfeito juízo. Passam-se assim por dar cá aquela palha. São um perigo, esta gente é maluca. Escusado será dizer que o vizinho optou por manter a distância, e muito bem, e evitar qualquer contacto devido à instabilidade da personalidade de Craig. Será que este irmão também partilha os mesmos problemas de Hillerman? Terá as mesmas tendências homicidas? Já sabemos que matou um homem, mas apesar de ter sido um ato negligente e de estar sob efeito de substâncias, não foi algo premeditado. E isso foi lá atrás, há muitos anos. Será que Craig é cúmplice do irmão? Poderemos estar na presença de uma irmandade de assassinos. Bem,
Quando achamos que as coisas não podem piorar, eis que somos surpreendidos. A minha mente está a mil. Continuando. Para além destas propriedades e da vivenda da família, Rex usava também 2 unidades de armazenamento em Amityville, perto de Massapequa Park, que foram vasculhadas pelas autoridades e alugavam um espaço num edifício de escritórios de luxo na Quinta Avenida. Upa! Que era onde tinha o seu gabinete de arquitetura em Nova Iorque e do qual também já falamos. A polícia apreendeu ainda 2 veículos Chevy Avalanche ligados ao suspeito. Isso mesmo, eram 2. Um estava na propriedade da Carolina do Sul, e esse eu acho que seja mais provável de ser o Chevy Avalanche que foi visto pelas testemunhas no dia em que Amber Costello desapareceu, e o outro na vivenda da família em Massapequa Park, de onde retiraram também quase 3 centenas de armas de fogo. Mas porquê é que eu acho que os 2 carros que têm o mesmo modelo, o que foi apreendido na Carolina do Sul é o que foi visto pelas testemunhas no dia em que Amber desapareceu? Bem, eu quanto a mim, acho que ele tinha medo que alguém reconhecesse o carro e soubesse e chegasse até ele, portanto decidiu colocá-lo num lugar completamente inacessível, dentro dos muros da propriedade, e comprar um outro para que, se houvesse buscas ou apreensão, ele não fosse ligado às vítimas. Portanto, essa é a minha linha de pensamento. Agora, se foi isso ou não, não sei. Pronto, é uma especulação. Rex Heuermann é um mistério que começa só agora a ser desvendado. A sua vida e a sua mente vão ser alvo de estudos durante as próximas décadas. Não tenho qualquer dúvida relativamente a isso. Há que compreender a sua mente, os seus comportamentos e a forma como toma as suas decisões. Temos de perceber quais são os gatilhos que despoletam este tipo de comportamentos para evitarmos que mais pessoas sigam por estes caminhos. Ou então, no mínimo, para identificarmos estes criminosos mais cedo e evitarmos que atuem durante décadas, deixando um rastro de sofrimento e de angústia que nenhuma família deveria ter de sentir. Rex, o arquiteto nascido e criado em Long Island, que trabalha desde sempre na mais prestigiada Avenida de Nova York, mesmo ali pertinho do Empire State Building, tinha uma fórmula que iludiu todos os que o rodeavam e que lhe permitiu cometer crimes, enquanto permanecia no anonimato. Até agora, quando a sua fórmula do crime começou a ser desvendada. Rex Heuermann, I'm an architect, I'm an architectural consultant, I'm a troubleshooter, born and raised on Long Island. Okay. Been working in Manhattan since 1987. Pois é, Rex, nós por cá também somos solucionadores de problemas. E não vamos descansar até descobrirmos a tua fórmula do crime. O episódio de hoje está a terminar, mas não podia acabá-lo sem agradecer a ti que nos ouves desse lado. Queria agradecer a todas as pessoas que nos ouvem em Portugal, mas também a ti que nos ouves no Brasil, nos Estados Unidos ou na Alemanha. A Fórmula do Crime é um projeto que foi idealizado para não ter fronteiras. Todos são bem-vindos e ainda bem que assim é. Até ao próximo episódio!
último aviso, assim, muito rápido. Se por acaso queres conhecer os rostos que se escondem por trás dos nomes, ou então ficar com uma imagem mais consolidada das propriedades e das pessoas que fazem parte dos nossos episódios, para poderes completar uma imagem na tua cabeça mais realista, vai até às nossas páginas das redes sociais. Estamos presentes no Facebook, no Instagram e no TikTok. Vai até lá, dá uma espreitadela e fica a conhecer tudo aquilo que temos para te mostrar. Esta foi uma produção de Fórmula do Crime, a equipa que te traz os crimes reais em português.